Então, dando sequência à nossa reflexão de há pouco, e nós estamos estudando as bem-aventuranças, e no vídeo anterior nós focamos aí na quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Só lembrando que para a gente atingir esse padrão de vibração dessa bem-aventurança, nós precisamos de necessariamente passar pela primeira, que é o cultivo da humildade, nos esforçarmos cada vez mais em cultivar essa humildade dentro de nós, entendendo que nós cultivamos a humildade na mesma proporção em que nós combatemos o orgulho e o egoísmo, que são as duas chagas da humanidade, segundo os Espíritos, na palavra de Kardec. Nós precisamos de ficar consoláveis. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nós precisamos de ficar consoláveis, para que a gente fique receptivo a todos os investimentos divinos sobre nós, para que nós caminhemos nessa direção de atingir essa bem-aventurança. E precisamos também de nos amansar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nos amansar para que nesse estado de mansuetude ou de mansidão, a gente se torne mais faminto. Porque muitas vezes de fome e sede de justiça divinas. Porque muitas vezes a gente é meio guloso ao invés de ser faminto. Ter fome não é ser guloso. E a gente, quando está muito carregado de materialidade, entendendo como materialidade esse estado íntimo de vínculo nosso com a matéria, quando a gente está sobrecarregado disso, a gente costuma a humanidade tem demonstrado ser mais gulosa pela matéria. Então, essa mansuetude nos proporciona esse estado de sintonia com as leis divinas, nesse estado de sintonia com a natureza, nos deixa mais brandos, mais equilibrados, para que a gente encontre esse verdadeiro discernimento entre a fome e sede de justiça humana para a fome e sede de justiça divina. Então, uma cadeia, uma interdependência entre as uma é pré-requisito seguinte, e as anteriores constituem um pré-requisito para todas as anteriores, constituem um pré-requisito para a próxima. E a próxima, na sequência, é bem-aventurados os misericordiosos. Lembrando aqui da questão da materialidade, na questão, se não me engano, é a questão 11 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se será dado ao homem conhecer a essência divina, eles falam assim, não, falta-lhes para isso o sentido. Aí Kardec insiste e fala, será dado, mas poderá o homem ter uma melhor compreensão de Deus, em outras palavras? E os Espíritos respondem assim, sim, na proporção em que ele for combatendo a sua materialidade. Porque essa materialidade funciona como anteparo, opaco, não transparente, dificultador dessa nossa visão de Deus, e dessa nossa concepção de Deus, de um específico perfil de Deus, mais condizente com a sua bondade soberana e a sua justiça soberana. Então, só retocando e relembrando aí da questão da materialidade lá, de como é que os Espíritos abordam isso, com muita mais propriedade que nós. Então, a próxima bem-aventurança é bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É negócio mesmo. Jesus fala no seu Evangelho, eu vim aqui foi para cuidar dos negócios do meu Pai.
Está lá no Evangelho, eu vi essa expressão lá, eu falei, gente, Jesus veio cuidar dos negócios de Deus. Qual que é o negócio de Deus? É a nossa evolução, é a nossa felicidade, é o exercício da nossa perfectibilidade. O que é isso? Capacidade e possibilidade de atingirmos a perfeição. Esse é o negócio de Deus. Todo investimento de Deus sobre nós é para nos puxar para Ele. É a parábola do filho pródigo, é Ele nos puxando de volta para Ele, é a volta do filho pródigo ao Pai. Então todo o investimento de Deus sobre nós é para nos atrair para Ele. Então quando Jesus fala, eu vim aqui foi para cuidar dos negócios do meu Pai, eu vim para que tenhais vida, mas vida em abundância. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, alcançarão por pura sintonia com a misericórdia, afinidade com a misericórdia e atração pela misericórdia. Aquelas 3 leis, nós estamos sintonizados com tudo. Afinizamos com parte, e com aquilo que nós afinizamos, fatalmente nós atraímos. Então, se a gente pratica, aí vem Francisco de Assis e fala assim: é dando que se recebe. Se a gente pratica a misericórdia, nós vamos receber misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas vamos prestar atenção na palavra misericórdia. Misere de miséria, córdia de cordes, cordes, coração. Então, ser misericordioso, o exercício da misericórdia é o exercício de enxergar e de se postar e de se comportar e de se situar diante do outro com o coração diante da miséria, da miserabilidade do outro. E nós estamos chamando de miséria, de miserabilidade aqui, exatamente essa questão mesmo evolutiva, evolução moral, onde existem 2 espíritos, só dois, um é mais evoluído que o outro, e moralmente ele carece, ele necessita contar com a misericórdia do outro. Por quê? Porque comparado com a sabedoria, por exemplo, do outro, ele ainda está em estado de escassez, de miserabilidade. Isso intelectualmente e moralmente. Todos somos diferentes um do outro. Então, o exercício de misericórdia, se nós somos misericordiosos aqui, com um, é dando que se recebe. Nós vamos receber misericórdia. É lei de causa e efeito também. Nós colheremos de acordo com o que nós plantamos. Ninguém planta algo e colhe diferente, de natureza diferente. Nós plantamos misericórdia, nós alcançamos misericórdia. É da lei divina. É dando que se recebe. É lei de causa e efeito. Então, como é que a gente se comporta com misericórdia com o outro, em relação ao outro? Praticando a caridade, fazendo o bem ao outro, indiferentemente se ele é merecedor ou não, segundo os conceitos, e principalmente segundo os preconceitos. Então, se a gente é benevolente, faz o bem para o outro. Isso é questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entendia Jesus? Se tem alguém que não conhece o Livro dos Espíritos ainda, ele é a base de toda a mensagem e de todo o corpo doutrinário. Ele é constituído de 1019 perguntas e respostas. Essa pergunta é de número 886. Não sabendo todas, não. É porque essa aí a gente estuda, é tão falada que a gente guarda. E Kardec pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo a entendia Jesus? Em outras palavras, eu tenho o que é caridade para mim. Eu quero saber o que é caridade para Jesus.
E aí os Espíritos respondem: benevolência para com todos, fazer o bem. Quando Jesus fala, ame o seu inimigo, Ele não está falando para a gente tratar o inimigo como trata um amigo. Ele sabe que nós não damos conta disso. Mas Ele está pedindo para nós assim: pare de desejar-lhe o mal e ser benevolente com ele na proporção que você der conta. Comece a desejar o bem e fazer a ele o bem. É disso que ele está falando. É ser benevolente independentemente, incondicionalmente, se é amigo ou não, de desejar o bem e de praticar o bem quando tiver a oportunidade. Não é só não fazer o mal. Não fazer o mal não basta, é necessário, além de não fazer o mal, fazer o bem. Também essa é a pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem: não é suficiente. Porque não fazer o bem, quando possível, já é fazer o mal. Então é benevolência para com todos. Isso é exercício de misericórdia. Porque todos somos necessitados. Todos somos miseráveis em algo. Então, é a benevolência para com todos. E a misericórdia cai como necessidade absoluta quando vem a segunda frase dessa resposta, que é: além de benevolência para com todos, ter indulgência para com as imperfeições dos outros. A gente se acha tal quando o orgulho e o egoísmo predominam demais, exacerbadamente em nós, e a gente se acha inclusive infalível, e se acha que é impossível cometer o erro que o outro está cometendo. Ou a gente já o cometeu, ou está cometendo, ou cometerá. Porque todos estamos em evolução. E não tem espírito perfeito aqui ainda. Aqui tem espírito imperfeito. Mas o primeiro impulso da alma, o primeiro impulso da criatura é censurar, é condenar, é rechaçar, é castigar. Aí para Jesus, caridade é indulgência para com a imperfeição do outro. Para com a imperfeição do outro. O que quer dizer isso? Todos somos imperfeitos, ainda estamos imperfeitos. E a gente às vezes quer dar uma de perfeito e não é tolerante. Jesus está falando para a gente ser um pouco mais tolerante. Essa expressão. Porque como é que nós vamos ser indulgentes se a tolerância ainda não existe? E nós ainda temos sido muito intolerantes com as deficiências dos outros, e deficiências que são consequência da miserabilidade intelectual e moral do outro. Porque em sã consciência, se ele já estivesse em condições de não praticar esses erros, ele não estaria convivendo conosco, ele estaria em prateleiras mais de cima da evolução. Então, se ele está, é porque ele também está em aprendizado. Todos nós estamos em aprendizado. Então, o exercício da tolerância é o exercício da misericórdia para com o outro. É de se postar, é de se comportar com valores de caridade diante da miséria do outro, diante da escassez de recursos do outro. Então, indulgência para com as imperfeições dos outros, nós estamos sendo chamados a exercer 24 horas por dia, com todos que nós convivermos, porque nós todos ainda estamos gravitando na frequência da imperfeição. Então, esse é um exercício que nós precisamos de começar a fazer para que isso vire prática em nós, mas que vire prática de uma forma espontânea nas nossas relações. É nesse ponto que nós vamos chegar, nesse nosso processo de busca da perfeição. Porque Emmanuel fala para nós que a disciplina antecede a espontaneidade. Então a gente não vai conseguir ser misericordioso espontaneamente se não for através do disciplinamento das nossas ações e principalmente das nossas reações. Porque quando nós agimos, nós elaboramos, pensamos, planejamos. Mas quando nós reagimos com o nosso íntimo e despejamos. Quando nós reagimos diante de uma ofensa, diante de uma agressão,
diante de uma falha do outro, quando nós reagimos conosco inteiros. E aí despejamos todas as nossas tendências de passado, que se essa reação é negativa, é violenta, é porque o nosso passado é temperado dessa violência. Então nós precisamos de começar a ter muito zelo e muito cuidado com as nossas reações, porque as nossas reações normalmente não são elaboradas, elas são abruptas, elas são a manifestação do nosso lado escuro, violento, quando elas são negativas. E as nossas reações boas, positivas, já também são, porque nós não somos só ruins, nós somos bons também, nós temos valores bons também. Então nós temos bondade em nós já cultivamos, já vimos cultivando isso, já vimos esforçando, trabalhando, e essa bondade precisa de aflorar com mais frequência em forma de misericórdia, porque aí nós estaremos entrando nessa frequência da misericórdia e ficamos receptivos da misericórdia alheia também. Quando a gente se depara com uma pessoa muito muito crítica, muito má, a gente depara com essas pessoas, a gente já fica armado, né? Já fica armado. E quando na menor oportunidade a gente vê que elas estão recebendo do próprio veneno, aí a gente tem aquela reação, né? É porque é da lei, está naquela frequência, está afinizado com aquilo. Então, se ela está afinizada com tudo que nós afinizamos, vamos repetir isso, porque são 3 leis, gente, que nós estamos submetidos a ela no campo das nossas relações com a vida. Tudo que nós afinizamos daquilo que nós estamos sintonizados, aquilo que nós afinizamos, fatalmente nós atraímos. Então, se a criatura ter uma prática destituída de misericórdia, ela vai entrar exatamente nesse campo e vai entrar em contato exatamente com todos aqueles que estão vibrando na mesma frequência que ela, e vai devolver para ela, e vai atrair para si a falta de misericórdia. E aí daí surgem os conflitos, os desentendimentos, as mágoas, os ódios, as guerras mundiais e as guerras pessoais. Guerras dentro da nossa própria casa, guerra com o nosso próprio filho, guerra com a nossa própria esposa, nosso próprio marido, guerra com o nosso patrão, guerra com o nosso vizinho. Então, nós estamos ensaiando para chegar na 7ª bem-aventurança, que é bem-aventurados os pacificadores. A gente está se disciplinando para isso, para que atinjamos um momento, nesse processo de autodisciplinamento, para que atinjamos um momento em que isso se instale em nós, a misericórdia faça parte do nosso ser. Então nós seremos naturalmente misericordiosos, mas enquanto não atingimos esse ponto, nós precisamos de ir trabalhando isso. Todas as virtudes são resultados de conquistas, de muito esforço, de muito trabalho, de muita renúncia de si mesmo, renúncia de valores. É por isso que Jesus recomenda para nós, alerta para nós: aquele que quiser seguir-me, aquele que quiser vir após mim, que quiser seguir os meus passos, renuncia-te a ti mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. O que é esse renuncia-te a ti mesmo? Se não renunciar aos próprios valores. Então, se a gente vem de vidas passadas com uma sobrecarga de valores negativos que estão manifestando em nós hoje como tendências violentas, como tendências destituídas de misericórdia, é porque daí nós já podemos ver quem que nós fomos. E nós estamos aqui exatamente para corrigir isso. E a oportunidade é agora. E nós conseguiremos corrigir isso com o exercício, com o disciplinamento. Nós vamos chegar num momento em que nós conseguimos corrigir isso tanto que a misericórdia vai ser espontânea em nós. É por isso que Emmanuel fala: a disciplina antecede a espontaneidade. A gente chega, às vezes a gente depara também com pessoas que são brandas, que são mansas, que são misericordiosas, que não te humilham, que não te denigre, que não, por causa de um equívoco seu, de uma falta sua, da gente, de um erro da gente, ela
ela te oferece a outra face, a face da elucidação, a face da tolerância, a face da corrigenda. Fala claramente para nós, porque tem que ser bom, mas tem que ser justo. Nós temos responsabilidades uns com os outros, de crescermos juntos, de puxarmos uns aos outros. Então isso é educação, porque nós construímos hábitos segundo os valores que nós temos dentro de nós. E educação, segundo Kardec, é o conjunto dos hábitos adquiridos. E se a gente não trabalha isso com as pessoas, a gente está sendo indiferente, não é misericordioso. Então a postura, o chamar para a reflexão é uma necessidade de todos nós, mas que saibamos fazer isso sem grosseria, sem violência, com misericórdia. É enxergar a miséria do outro com o coração. O que é isso? Com os sentimentos que já conseguiu amealhar nessa caminhada, com a bagagem sentimental boa que já conseguiu ajuntar, que já conseguiu construir essa bagagem, que ela se manifeste espontaneamente no campo das relações. O Evangelho veio e foi para isso. É por isso que Jesus fala: se alguém te vem se ofender numa face, ofereça a outra. Então nós temos tido muitas oportunidades de sermos misericordiosos no nosso exercício de vida nessa encarnação. Misericordiosos com os políticos, misericordiosos com os jogadores de futebol, com os juízes de futebol. Olha o juiz de futebol, gente, que falta de misericórdia que a gente tem com eles, né? Lá no campo, olha a energia que rola, que tem ali, com os juízes que andam julgando aí, com o nosso Supremo Tribunal Federal, com os governos, com o nosso prefeito, com as religiões, com as divergências religiosas. Muitas vezes a gente enxerga as pessoas acreditando em coisas que contradizem completamente o que nós acreditamos hoje, à luz de um entendimento novo, à luz de um entendimento mais pautado na ciência, na filosofia, para a gente chegar a uma religião, a um patamar de religião diferente, que são os 3 caracteres do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. O Espiritismo não é uma religião. Ele nos conduz a uma religião, a um entendimento, a um religamento com Deus diferente do ligamento que nós tínhamos até então. Porque a religião é religar a criatura ao Criador. O Espiritismo vem, com base na ciência e na filosofia, nos conceder novos conceitos para que a gente tenha um novo entendimento de Deus e estabeleça uma nova relação com Deus e crie um novo perfil para Deus. Então, sem esses fundamentos, ser misericordioso realmente é um desafio que a gente não está conseguindo vencer. Então é preciso de um embasamento, é preciso de um encadeamento de valores para que sirvam de base, para que a gente construa a nossa casa mental sobre aquela base de valores. Porque nós vamos exteriorizar exatamente o que nós trazemos em nossa casa mental, que é o somatório de todas as experiências passadas, de vida imortal. Porque a imortalidade da alma, a gente escuta muito essa expressão: nós somos imortais. Mas é preciso a gente entender que nós somos imortais não é a partir de agora. Nós somos imortais como espíritos que nós somos espíritos imortais. E já tivemos vivências passadas, experiências passadas. Senão Deus se esvai também. Porque se a gente não é um produto da gente mesmo, das nossas próprias experiências, então como é que eu vou acreditar em Deus e concebê-lo como soberanamente justo e bom? Se tem criaturas mais bonitas do que eu, mais inteligentes do que eu, mais sadias do que eu, mais ricas do que eu, que sabem até tocar violão, que eu morro de vontade de tocar e não toco. Então como? Onde é que está Deus que faz um trem desse, que cria tanta diversidade nos seres que são filhos dele? Então nós somos o produto de nós mesmos, nós somos exatamente o resultado das escolhas que a gente vem fazendo aí nessa imortalidade pregressa. Estamos vivenciando uma experiência hoje, é um parênteses que abriu nessa reencarnação, mas que vai fechar a nossa desencarnação, é aquele fatalismo que nós estávamos referindo no vídeo anterior, mas que espiritualmente nós vamos continuar vivendo.
e experimentando todas as experiências da vida para aprender com elas. Então, entender isso é ir adquirindo a terceira das inteligências necessárias para o nosso sucesso, né, nesse campo da espiritualidade. Primeiro, a inteligência intelectual, né, o QI, né, consciência intelectual. Segundo, a inteligência emocional, porque muitas vezes a gente é bastante inteligente intelectualmente, mas não tem equilíbrio emocional para aplicar essa inteligência. E aí nós chegamos a ser tão desequilibrados emocionalmente que nós esquecemos a misericórdia. Esquecemos a misericórdia por causa do nosso desequilíbrio emocional, nosso desarranjo emocional. Qualquer dificuldade apronta aquele, como é dito no popular, aquele escarcéu, abre as comportas emocionais e sai igual uma barragem de mineração, arrebentando tudo que encontra pela frente, por causa do emocional. Não temos esse equilíbrio, essa inteligência emocional. É a segunda inteligência. E a terceira é essa inteligência que nós estamos nos referindo a ela aqui agora. Ter inteligência é exatamente ter essa compreensão, entender essa dinâmica da vida com um olhar espiritual. Então essa inteligência espiritual nos faculta, nos concede muitos recursos para a gente se posicionar diante da vida e diante dos desafios da vida, que nos convidam a exercer a indulgência para a imperfeição do outro e que a gente não dá conta porque não tem o equilíbrio emocional suficiente, não tem. E o que é esse equilíbrio emocional? De onde é que vem essa emoção tão abrupta, vem dos nossos pensamentos, da sentimentalização dos nossos pensamentos que vão gerar essa emoção. E isso guarda uma relação, uma influência muito forte de quem nós já fomos de passado. Quem que nós somos? Com que autoritarismo nós exercemos a nossa vida em determinados momentos, e isso impregnou-se no nosso psiquismo e que está nos marcando agora também. Que nós queremos ser fundamentalistas, donos da verdade, senhores da verdade, que nos achamos com a razão total. Cadê a relatividade? Essa relatividade pauta a nossa vida nas conquistas das nossas virtudes. Se a gente não exerce, não considera essa relatividade das coisas, até a própria verdade para nós hoje é relativa. Ninguém é dono da verdade absoluta. Não que a verdade absoluta não existe, ela existe, está com o Pai, está com Deus e com todos aqueles que já assimilaram essa verdade divina. É a fome e sede de justiça, consequência da fome e sede de justiça divina. Mas hoje ela ainda é relativa para nós, mas ela é relativa a nós, ao nosso padrão evolutivo. Nós ainda estamos enxergando a verdade no nível do nosso olhar. Nós vamos absolutizando a verdade quando nós começamos a olhá-la de cima para baixo, que aí nós temos uma visão mais ampla. Mas agora nós estamos olhando ela ou para lá, ou só no ângulo, ou então aqui na altura do nosso olhar, do nosso entendimento, e é muito relativo. Nós ainda somos espíritos inferiores, imperfeitos. Então é preciso a gente ir trabalhando filosoficamente. O que o Espiritismo vem nos ensinar é preciso que a gente vá trabalhando filosoficamente esses valores para que eles possam ir servindo de embasamento nesse processo de conquista dessas virtudes. Ninguém fala assim, a partir de hoje eu vou ser misericordioso. Ele pode conseguir hoje, amanhã, depois da manhã, mas na hora que ele deparar com um desafio que condiz com toda a sua experiência de passado, a reação será despejada naquele episódio e ele não deixará de ser misericordioso naquele momento. Nós não conseguimos ser felizes ainda porque nós não conseguimos parar. Nós até chegamos assim num patamar, nossa, como é que eu estou feliz, meu Deus! Mas assim acontece uma coisinha, alguém olha meio atravessado para mim, minha felicidade cai. Ou seja, nós não temos base ainda para ser feliz. Por isso que Jesus fala, a felicidade ainda não é desse mundo, mas é de outros mundos. Os mundos superiores são os mundos felizes.
plenamente felizes, completamente felizes. Você já pensou você ser completamente feliz? Você fala, gente, eu não tenho direito de sentir nenhuma infelicidade, mas nem uma tristezinha? Imagina isso. Então esse ser misericordioso precisa de ser foco de nossas preocupações, de nosso processo de busca, a partir de um entendimento novo do outro, e o entendimento novo da realidade em que nós nos situamos, porque ainda somos todos necessitados. E quem é necessitado, ele tem um foco de miserabilidade em alguma vertente da própria vida. Então, ser misericordioso é exercer a caridade, ser benevolente para com todos, independentemente, é o bem pelo bem. Dai de graça o que de graça recebeste. O que é esse de graça recebeste? Os espíritos superiores são benevolentes conosco? São. Investem em nós às vezes nem percebemos. Isso é tão de graça que a gente nem dá valor. Compartilhemos isso. Tudo no universo é solidário. O entendimento é exatamente esse que os espíritos trazem para nós. Dai de graça o que de graça recebeste? Por que de graça recebeste? Eu não estou falando de coisas materiais, não. Que graça recebeste? Eu consegui me formar, mas eu que sei quantas noites eu passei sem dormir. Não tem nada de graça, não. Eu consegui comprar um carro, eu consegui comprar... Aí a gente já puxa logo para o material. Isso é materialidade. Não foi de graça, não estamos falando disso. Nós estamos falando da sustentação da vida espiritual. Nós estamos falando da sustentação do nosso processo evolutivo. É tudo gratuito. Nós recebemos. Deus é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades. E Ele dá de graça. Por intermédio dos seus mensageiros, eles nos assistem, nos fomentam de todos os recursos. E a gente quer se achar que se prender em si. Então, ser misericordioso é dar de graça, é oferecer o que tem e o melhor que tem. Nós estamos ensaiando para isso. Nós estamos falando do ideal, não estamos falando que nós já somos, não. É do ideal, é onde nós queremos chegar e precisamos chegar. É ser indulgente para com as imperfeições dos outros, dentro dessa consciência de que se o outro tem imperfeição, eu também tenho, então eu não preciso de, dando que se recebe, eu preciso de oferecer para eu também me tornar receptivo. Isso já é uma consequência da segunda bem-aventurança. Eu vou ser consolado, porque eu estou consolando, porque eu fiquei consolável ao consolar o outro. E a terceira frase da questão 886: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ser misericordioso, a maior de todas as expressões do exercício de misericórdia, é a capacidade de perdoar. Capacidade de perdoar. Nosso tempo está acabando. No nosso próximo vídeo, nós já prometemos isso em vídeos anteriores. Nós precisamos de tirar um dia para a gente trabalhar o perdão. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar, lembrem-nos, por favor, nós vamos refletir sobre o perdão. Porque não é assim, eu vou perdoar. Não. Tem todo um processo, tem todo um piso de trabalho íntimo, de reflexão íntima, de redimensionamento de valores, de intensidade da ofensa, de importância. Vamos marcar para o próximo? No próximo vídeo nós vamos continuar daqui, dentro dessa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, no exercício da misericórdia como expressão do perdão. Ok? Vamos fechando para a gente não entrar em outro assunto. Falta 30 segundos. Muito obrigado a todos. No nosso próximo encontro, então, no nosso próximo vídeo, nós vamos focar, repetindo, dentro da misericórdia, o perdão. Tá? Que Jesus nos abençoe, nos ampare e que nós consigamos refletir sobre tudo isso que nós aprendemos aqui hoje, para conseguir nos esforçar para trazer isso para dentro de nós. Isso com muito esforço, com muita prece, com muito jejum. Não é jejum de comida, não. Jejum de sentimento, jejum de pensamento, jejum de práticas que a nossa consciência condena, mas nós continuamos nos alimentando delas.
para que a gente retorne na próxima segunda-feira mais fortalecido, mais mudado em alguns valores que nós discutimos aqui hoje, todos nós. Tá? Muito boa noite a todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.